No bloco anterior, nós falamos sobre o leite e nós vamos continuar falando sobre este importante componente na nossa alimentação. Ele é composto por muitos nutrientes que ajudam no crescimento e deixa a vida mais saudável. Rico em cálcio, ele ajuda a prevenir a osteoporose. E para comentar mais sobre esse alimento, que está aqui comigo no estúdio, Michel Cardoso de Ângeles Pereira, que é professor do Departamento de Nutrição aqui da UFLA. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. Professor, os benefícios do leite são muitos, não é? São muitos. A gente pode falar que o leite ele é um dos alimentos mais completos, né? Não existe um alimento completo, mas ele é um dos alimentos mais completos, visando inclusive as principais deficiências que acomete a nossa população, né? Em especial a população brasileira. Então eles têm fonte de vários nutrientes que muitas pessoas apresentam deficiência sem saber que tem essa deficiência e muitas vezes desenvolvem algumas doenças, né, que às vezes acha que é uma ou duas, mas pode ser várias doenças por deficiência de nutrientes, não sabe que é por deficiência, então o leite ele acaba suprindo essa necessidade da maioria da população. E, professor, existe uma grande, variedade de leites, que são comercializados no mercado, tipo A, tipo B, tipo C, longa vida e por aí vai, não é? Isso. Isso é diferenciado de acordo com o controle de qualidade, né? Desde o controle de qualidade microbiológica até mesmo outras formas mais rigorosas, né? Quanto ao controle de qualidade para evitar uma contaminação química, forma de embalagem, de transporte e até mesmo de aquisição desse leite desde do produtor rural. Então, diferencia muito a gente pode fechar por questão de qualidade. Em termos nutricionais, a diferença é muito pequena. Ok. Qual que seria o mais indicado, então? Tá. Na realidade, o leite pasteurizado já é o leite bem indicado, tá? De uma forma geral. O pessoal tem muito preconceito quanto ao popular leite de caixinha, né, que passa pelo sistema UHT, então quer dizer, um sistema de processamento para exatamente matar, vamos dizer assim, os micro-organismos que são tanto deteriorantes do leite quanto também aqueles possíveis patogênicos. Na realidade, tanto o pasteurizado quanto o popular de caixinha, eles são bem indicados, a população são seguros. Ok, professor, a grande maioria dos pesquisadores falam maravilhas, sobre o leite, mas tem alguns que alertam que ele não faz muito bem para a saúde. Explica então pra gente, ele realmente é um vilão ou não? Tá. O leite, como qualquer outro alimento, pode se tornar um vilão se ele apresentar uma alergenicidade à pessoa. O leite ele é muito conhecido pelo seu efeito alergênico e isso realmente pode acontecer com um percentual da população. Mas a gente não pode deixar de falar que, por exemplo, o amendoim também é alergênico, o feijão pode ser alergênico uma pessoa, a soja pode ser alergênica. Então, nós temos vários outros alimentos alergênicos. Então, como o leite ele é muito comum, na população de uso, uma questão até de importância cultural na população não só brasileira, então ele é muito falado. Então é claro, existem pessoas que apresentam alergenicidade e quem tem alergia realmente deve retirar o leite da alimentação. Então neste caso, entre aspas, podemos falar que ele passa a ser um vilão, como qualquer alimento que causa uma alergia a uma pessoa. Então, neste caso, a pessoa deve tirar leite e seus derivados. Então, ela deve estar atenta, se realmente for confirmada a alergia, e essa confirmação não é simplesmente pelo paciente falar para um profissional de saúde que tem alergia, ou o profissional de saúde suspeitar e retirar o leite. Isso muitas vezes é uma incoerência. O correto é fazer o teste de alergia, para ver se realmente tem alergia ao leite. Neste caso aí sim, tem que tirar leite e seus derivados e aí o paciente deve ser orientado pelo nutricionista quais são os alimentos que não tem leite e derivados ou algum componente do leite, porque às vezes não tem o leite, mas a matéria-prima elaborada pode ser utilizada no processo de fabricação com resíduos de leite que pode causar uma alergenicidade. Então até um resíduo, por exemplo, na panela, no preparo de um alimento com leite, pode causar uma alergenicidade nesse tipo de pessoa. Mas isso, como eu disse, são situações raras e só podem ser realmente confirmadas a partir de exames bioquímicos. E professor, o senhor falou sobre alergia do leite. Tem intolerância também, que são coisas diferentes. Isso. O
quem tem intolerância é um período e quem tem alergia é para a vida toda, não é isso? Tá, Ou na realidade... tem como reverter a questão da alergia hoje? Tá. Algumas situações de alergenicidade aos alimentos é possível reverter, isso já há um bom tempo é provado. Né? Existem pessoas, quando ela não tem a hipersensibilidade, tá? Não é uma sensibilidade muito grande, vamos assim dizer, a introdução gradativa do alimento, e obviamente isso só pode ser feito com acompanhamento, né, no caso aí do alergista e do nutricionista, então assim, pode fazer a introdução do alimento e ver se já passou aquele período de alergenicidade naquele paciente, mas isso é cada caso específico. Né? Depende da pessoa. Depende da pessoa, do organismo da pessoa. Tem que haver um acompanhamento de profissionais. Exatamente, com certeza. Porque senão pode ser um dano muito grave, porque o leite ele pode, como qualquer outro alimento, quando alergênico, pode causar situações muito graves, né, nas pessoas. A gente vê muito nesses casos nas crianças, né, que tem problema aí, o meu filho tem intolerância ao leite. Não, o meu filho ele tem alergia ao leite. Então são duas coisas distintas. São coisas diferentes. Então, assim, o que eu falei até agora foi a questão da alergia. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela tem alergia especificamente ao leite, ela tem alergia a uma proteína, algumas das proteínas encontradas no leite. Então, ela não pode, nesse caso, ingerir leite, derivados como queijo, iogurte, né? Nem mesmo a manteiga, que é a gordura do leite, não pode, porque tem resíduo dessa substância alergênica. É bem restrita. Isso. Agora, a intolerância, na realidade, a intolerância é uma outra substância do leite, que não é a proteína, é um carboidrato, que é a lactose. Né, que inclusive tem sido alvo de muitas polêmicas, inclusive de decisões errôneas da população, na maioria das vezes, tirar o leite querendo tirar a lactose, que é uma questão de modismo, que nós da área científica, a gente tem preocupado muito, né, com pessoas que têm entrado nesse modismo e profissionais que têm está se aderindo a esse modismo para adquirir mais, vamos dizer assim, clientes, né? E isso tem preocupado bastante a gente, porque isso a gente vê como um cometimento de infração ética até mesmo, porque isso não está seguindo a ciência da nutrição. Né? Então, só para esclarecer, a intolerância à lactose é a pessoa que não produz uma substância que a gente chama de enzima, quer dizer, as enzimas são substâncias que nós temos em todo o nosso organismo, especificamente nesse caso, no trato digestório, nós produzimos uma enzima, né, chamada lactase, popularmente lactase, então ela hidrolisa esse carboidrato do leite, que é a lactose. Certo? Então, quando a pessoa não consegue produzir essa enzima, o intestino dela não produz essa enzima, então o que acontece? Essa lactose não é hidrolisada, não é quebrada, então ela não pode ser absorvida. Então ela acumula no intestino e com isso ela é fermentada, que causa vários desconfortos, né? Distensão abdominal, bastante cólica, gases em excesso e em situações mais intensas até mesmo a diarreia. Então, neste caso da intolerância à lactose, que também deve ser comprovada por exames bioquímicos, né? Simplesmente a pessoa fala que está com intolerância, né? E tem níveis de intolerância, tem aquele que é parcialmente tolerante, né? Então, assim, depois de confirmado que realmente tem uma intolerância, aí deve retirar leite e alguns de seus derivados, não necessariamente todos, tá? Porque tem aí sim o que deve ser disponibilizado, né, que é o leite, por exemplo, sem lactose. Então, quer dizer, a indústria vai lá e induz a quebra desse carboidrato, então a pessoa não vai ter esse desconforto. Mas o leite sem lactose, na realidade, o destino verdadeiro dele é para quem tem essa intolerância. E, devido a esse modismo, a maioria das pessoas tem se achado intolerante à lactose, o que a gente tem preocupado bastante, porque deixa de ingerir o leite. Deixa de ingerir, que faz muito bem à saúde, como a gente já disse. É caso a caso, né, professor? Caso a caso. Tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que são alérgicas a ele, mas na maioria é importante a gente ingerir o leite para o nosso organismo. Sim, é muito importante. Quando a pessoa ela não tem nenhuma dessas restrições, ou quando também, obviamente, a pessoa, quando ela precisa seguir uma dieta balanceada, porque quando a gente vai calcular uma dieta, é muito difícil a gente conseguir atingir os níveis adequados que a pessoa precisa, por exemplo, de cálcio, principalmente cálcio, mas às vezes também proteína e também vitamina A, que são nutrientes que o leite fornece em grande quantidade. Dificilmente encontramos isso em outros alimentos, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela é vegetariana,
exclusiva, que a gente chama de vegano, então assim, ela não ingere leite e seus derivados. Então ela precisa de uma assistência nutricional para fazer a correção e buscar os alimentos que são fontes desses nutrientes que eu acabei de falar. Principalmente neste caso, cálcio, vitamina A e proteína, né? Então assim, ela precisa de uma dieta mais rigorosa. Claro que é possível. Todo mundo pode viver sem leite, como sem qualquer alimento exclusivo, né? Porque outros alimentos, né, da dieta podem suprir, basta saber integrar isso na dieta. Mas no caso do leite, é muito difícil, né? No caso, por exemplo, do vegano, ou a pessoa que tem alergia à proteína do leite, como eu disse, aquele que tem uma intolerância total à lactose, que quem tem a intolerância parcial pode ingerir uma quantidade de acordo com o que ele consegue tolerar, né? Mas aquele que realmente precisa da restrição do leite, ele deve seguir uma dieta mais rigorosa e é mais difícil para ele adquirir alimentos que venha compensar, né, esse cálcio, essa vitamina A, essa proteína e outros nutrientes importantes também no leite. Então ele tem que ter uma dieta mais específica. Né? E quando a pessoa opta por retirar o leite, a tendência dela ter deficiência e não seguir uma dieta específica é muito grande. Isso pode trazer sérios problemas para a saúde, né, professor? Por isso que é importante, e eu acho que a dica é procurar sempre um profissional antes de ter qualquer atitude ou parar de ingerir qualquer tipo de alimento, principalmente o leite. Isso. Não é? Isso, com certeza. Então, como eu disse, o leite é um alimento fonte de cálcio, proteína, vitamina A, vitaminas complexo B, outros minerais, também muito importante na dieta, e economicamente viável para a população. Né? Quando a pessoa tira o leite e tenta compensar esses nutrientes por outros alimentos, a alimentação dele fica muito mais cara, inclusive dificulta ele até socialmente, porque ele vai ter dificuldade de achar esses alimentos, né, no dia a dia que venha compensar a possível falta desses nutrientes. Dúvidas, procure um nutricional ou um profissional da área da saúde, não é mesmo, professor? Isso. E maiores assim, necessidades de esclarecimento, nós lá do Departamento de Nutrição estamos sempre à disposição, né, esclarecer essas dúvidas da população. Procure então um nutricionista. Isso. Ok, obrigada, professor. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos.